Vamos começar. Pronto. Bom, boa tarde a todos e todas. É uma honra e um prazer contar com a audiência de vocês aqui, né, ao vivo. Eu sou o professor George Coutinho, eu sou professor da área de Ciência Política no Departamento de Ciências Sociais aqui da UF em Campos, tá? E nós estamos fazendo a estreia, né, de um projeto de extensão que está sediado, né, no Departamento de Ciências Sociais aqui de Campos, que é o projeto Voyeur Político, coordenado por mim. Do que se trata o projeto Voyeur Político? Bom, como nós todos somos, de alguma maneira, observadores, né, do sistema político formal, mas a maioria de nós, pelo menos, não atua propriamente na política formal, a gente tem um olhar um pouco de fora, né? Um olhar que, às vezes, ele pode ser da academia, às vezes pode ser o olhar do jornalismo profissional, às vezes das diversas áreas de conhecimento sobre a política, aí, no caso, pode ser da história, da antropologia, da ciência política, da sociologia, enfim, né? Nós olhamos de fora, às vezes, de maneira sistemática, às vezes de maneira assistemática, mas sempre a gente observa a política, como eu falei, desse lugar, né? Dessa perspectiva, que não é diretamente dos atores, dos tomadores de decisão formais do sistema político. Então, por isso, a gente está lançando na agenda acadêmica, né, e também no âmbito da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o projeto Voyeur Político, que é essa perspectiva, como eu falei, que nós fazemos um pouco de fora, né, mas muito interessada sobre o sistema político formal, né? Mas, porém, evidentemente, também nos interessa o que está nos arredores do sistema político formal. A gente também vai se permitir, sempre que tivermos demanda, discutirmos também questões de cultura política e outros atores que não são propriamente do âmbito, né, da política institucional hard, né, como nós podemos dizer. E, bem, nessa primeira rodada de discussão do projeto Voyeur Político, nós vamos nos debruçar sobre a temática das eleições de 2022. Né? Nós consideramos que já há alguns anos, né, nós lidamos aí com algumas dificuldades, questões e afins no âmbito da democracia representativa liberal, não somente no Brasil, mas também no mundo. Né? É mais ou menos consensual, né, em uma vasta bibliografia que vai desde o Adam Przeworski até o David Runciman, passando por outros tantos best-sellers. Inclusive, é um momento curioso, né, a área de análise de teoria política figurando como best-seller, né, nos diferentes países, mostra um pouco o que nós estamos vivenciando em termos de questões, desafios e problemas no âmbito da democracia representativa liberal, e, como eu disse, no Brasil não é diferente, né? Ou seja, pelo menos desde 2013, né, se nós pegarmos lá como marco as marchas, né, de junho de 2013 para cá, nós passamos por uma série de questões e demandas ao sistema político e à democracia representativa que, por vezes, ou trazem instabilidade, ou, às vezes, indicam até mesmo questionamentos estruturais do sistema. Né? A gente deve lembrar, por exemplo, antes de Bolsonaro, em 2014, nós tivemos até mesmo o questionamento da legitimidade do resultado das eleições, né? Por ninguém menos que o próprio PSDB, à época, né, tendo por figura de proa o atual deputado Aécio Neves, né, do PSDB de Minas. Enfim,
nós passamos por uma série de questões, né, que, digamos, suspenderam um pouco o que era uma certa normalidade, né, de 88 para cá, né, e nós aí lidamos com um aumento, digamos, da complexidade, né, do fenômeno político, pelo menos aqui agora situando no Brasil. Então, por conta justamente desse aumento de complexidade, a gente vai tentar, nesse projeto, o Voyeur Político, daqui até outubro do ano que vem, fazermos uma série de mesas com diferentes convidados para acompanhar a conjuntura das eleições, né? Sabendo, inclusive, que neste momento, já em outubro de 2021, né, temos uma série de movimentações que já estão apontando para 2022, até mesmo, como vocês já devem estar acompanhando o noticiário político, a fusão do PSL com o DEM, os democratas, né? Nós também temos mudanças de regras do jogo, né? No âmbito das regras das eleições, ou seja, nós temos aí um cardápio muito diversificado para a gente poder discutir eleições daqui até 22, não desconsiderando a nossa preocupação, né? Porque nós não podemos, afinal de contas, ignorar, né, que nesse momento ocupa na presidência da República um mandatário com um discurso que ele é antissistema, um discurso muitas vezes notadamente golpista, né? Onde as eleições às vezes parecem que são um meio descartável para se atingir o poder, né? Enfim, nesse cenário todo, né, como eu falei, nós vamos fazer aqui a primeira discussão, né? E para esse primeiro momento, eu chamei dois convidados, né, que são, além de profissionais de altíssima qualidade, também são meus amigos pessoais, eu tenho inclusive a honra de tê-los como amigos, né, que são os professores Jefferson Nascimento e Márcio Malta. Eu vou fazer uma breve apresentação de ambos, tá? E depois a gente começa a exposição a partir do Jefferson. Para deixar todo mundo ciente, a regra é essa primeira rodada, cada expositor vai ter aí 15 minutos para poder fazer considerações sobre as conjunturas, a conjuntura pré-eleitoral de 22, tá? Obviamente 15 minutos, mas sempre a gente dá alguma margenzinha aí, caso precise, né, para o expositor, caso seja necessário. Depois volta para mim e vocês, né, que estão aí na audiência, podem também se sentir à vontade, tanto para poder formular questão no chat, quanto também, se quiserem abrir o microfone, perguntarem para os nossos colegas que estão aqui. Mas vamos lá às apresentações. O Jefferson Nascimento é graduado pela Unicamp em Ciências Sociais, está fazendo doutorado na área de Ciência Política na UFSCar e é professor do Instituto Federal de São Paulo, o IFSP, no campus Sertãozinho, no interior do estado de São Paulo, né? Jefferson é autor de Ellen Wood, O Resgate da Classe e a Luta pela Democracia, texto que ele publicou em 19 pela editora Apres, além de ele ter uma série de outras participações, inclusive no prestigioso e prestigiado site A Terra Redonda, né? Também o Jefferson também colabora conosco no blog Autopoiese e Virtu, enfim, né? Tem aí uma série de entradas na contribuição da tentativa de entender a conjuntura política. Bom, já o professor Márcio Malta é prata da casa, né? Ele é professor, né, no INEST, né, professor adjunto, né, no INEST, na UF Niterói, é graduado em Ciências Sociais pela UF e doutor em Ciência Política também pela UF. Márcio é autor de diferentes artigos e livros, né, entre eles Antônio Cândido, Intérprete do Brasil, lançado por ele em 19 pela editora Selo Novo. Márcio Malta também, para quem não sabe, ele é conhecido nas quebradas do humor político, né, pelo epíteto de Mico, né? O Márcio tem uma série aí de colaborações, passou pelo Pasquim 21,
Atualmente, de vez em quando, ele dá as caras na parte da coluna dos leitores, né, da Folha de São Paulo. Né? Enfim, né, temos aqui dois convidados de peso, que muito me honra de a gente estar aqui fazendo essa estreia desse projeto justamente com dois camaradas desse quilate, né, o Jefferson e o Márcio. Sem mais delongas, eu vou passar, então, agora a palavra ao Jefferson, né, o Jefferson Nascimento, para que ele possa, enfim, botar. A bola já está em campo, agora ele vai continuar tocando a bola com a gente. Obrigado, Jefferson, obrigado, Márcio. Mais uma vez, eu espero que nós tenhamos uma tarde, né, iluminífera, como dizia o falecido professor Darcy Ribeiro. Vamos nós. Boa tarde. Primeiro agradeço o convite, né, feito pelo George. George é um cara, além de muito competente na área profissional, acadêmica, é um cara muito generoso. Então sempre gratificante receber um convite e poder participar. Prazer, Márcio. Primeira vez que pelo menos nos vemos assim, né, pela telinha. E obrigado a todos aí presentes. É um prazer falar com vocês. Bom, primeiro eu gostaria de pedir aquela ajudinha, caso a internet oscile, dê uma travada, que vocês me avisem, por favor, né? Porque às vezes a gente tá falando e descobre que não falou para ninguém, né? Às vezes cai. É um pedido aí. Bom, o Jorge fez uma introdução que nos coloca numa situação bastante difícil, né? Porque, veja, a introdução do George aponta para diversos desdobramentos, né, do cenário sociopolítico nos últimos, pelo menos na última década, né? São desdobramentos complexos e que não nos permite uma completa previsibilidade da próxima rodada eleitoral, como a gente conseguia ter ali, pelo menos, prognósticos mais efetivos, quando a gente analisava o período, principalmente 94, 2010, né, até 2014. Então, a gente passa, assim, por um momento de alteração significativa do equilíbrio do sistema político. Então, dada essa instabilidade, é importante lembrar que nós estamos falando aqui num dado momento, né, num período, e que a partir daí a gente está tentando fazer prognósticos a partir de variáveis que nos permitem analisar, que indiquem caminhos para o cenário de 2022, que volta a dizer, é um cenário complexo, né? Então, o objetivo aqui é tentar contextualizar algumas informações e, a partir daí, aquele cuidado imenso em separar o que é o nosso interesse no cenário eleitoral e aquilo que a realidade nos traz, né, de informação. Então, a partir daí, é tentar fazer esse equilíbrio para oferecer aí um conjunto de informações que nos permitem entender melhor o nosso sistema. Bom, e aí, nesse primeiro momento, eu acho fundamental trazer um dado, que é um desalinhamento do PSDB como um grande player nas eleições nacionais, né? Então, isso vinha acontecendo, se a gente observar a partir de 2010, né, com a entrada, inclusive, da Marina Silva, o PSDB ele perde aquele status de segunda força isolada. A Marina, em 2 eleições, chegou a causar problemas, né, para a ida do PSDB ao segundo turno. Não evitou, mas causou problemas. E em 2018 a gente tem um desalinhamento, pelo menos mais um passo nesse desalinhamento, de uma maneira bastante pesada, né, para o partido. Um partido que estava sempre ali competindo no segundo turno, não teve 5% das intenções de voto no primeiro turno. Então, ali nós tivemos uma quebra de paradigma e uma alteração do equilíbrio do sistema. Em parte, obviamente, por escolhas do próprio partido, né? Então, quando a gente tem todo aquele processo eleitoral da campanha do Aécio Neves, né, não só ali, mas ali principalmente, fica muito claro que
que o PSDB vai tentar se aproximar daquela direita, né, mais tradicional, saindo um pouco do centro, para tentar dialogar ou para tentar dar respostas àquelas demandas que vinham de 2013, para tentar, de alguma maneira, dialogar com um conjunto de valores que nós podemos chamar de lavajatismo e que, no final das contas, serviu para o PSDB acirrar, estimular o ânimo de uma parte dos eleitores, mas ele não conseguiu captar ou capitalizar esses votos, né? Até porque há uma questão que é o lavajatismo flertar com todo um léxico. Isso tem um artigo muito interessante do Fábio Sais Silva, né? Todo um léxico iliberal de questionamento aos partidos tradicionais, aos políticos tradicionais, e dando ali um espaço para aquela narrativa, né, pelo menos, de aquela retórica, pelo menos, de renovação, né? Ainda que nós saibamos que o atual presidente não é bem a renovação, ele conseguiu dialogar muito bem com essa base. Então, acho que um primeiro elemento para a gente trazer é esse. O PSDB deixa de ser parte do equilíbrio do nosso sistema político. O segundo ponto, que ainda nos coloca, né, numa situação muito difícil para fazer prognóstico, é que as alterações nas regras do jogo, que o George colocou, elas não se restringem a esse momento, né, as que estão acontecendo agora, né, mas ocorreram também alterações na regra do jogo como uma tentativa de resposta da classe política ao avanço da Lava Jato, né? Então a gente pode identificar ali uma tentativa de instituição da cláusula de desempenho, por exemplo, a questão dos cargos proporcionais, né? O candidato tem que ter pelo menos 10%, né, do quociente eleitoral para conseguir acessar ao cargo. Então ali a gente tinha uma série de tentativas de proteger um certo grupo político já estabelecido. Isso se complementa nas alterações da distribuição do fundo eleitoral, né? Agora, toda decisão que é tomada, por mais racional e estratégica que seja, comporta um grau de incerteza. E o grau de incerteza foi o avanço, né, da Operação Lava Jato, para muito além daquilo que se imaginava, né? Aquilo que se imaginava, que eu digo, é o impeachment ali da Dilma Rousseff. A Lava Jato avançou muito além disso. E também a possibilidade de utilização em uma nova escala dos recursos tecnológicos, né? Então, isso também permitiu para novos candidatos, aqueles que a gente pode chamar de outsider, criar, elaborar uma campanha que fosse mais competitiva em relação aos partidos tradicionais e aos políticos tradicionais. Então, toda essa mudança ali faz com que 2018 traga uma série de novidades, mas também indica que a gente ainda não tem condições de fechar o quadro para 2022. E é nesse ponto que eu gostaria de fazer um corte e passar já para o cenário 2022 com alguns apontamentos. O primeiro apontamento, que é o que está mais em voga na imprensa, é sobre a viabilidade de uma terceira via, né? Então, o debate tem sido muito forte nessa questão, inclusive com o apoio muito grande de certos veículos de informação, tratando essa terceira via como o centro democrático, né? Como se a gente tivesse num, num, numa disputa de dois polos, né? É óbvio que existe uma polarização no sentido que dois candidatos concentram votos expressivos, mas não dá para dizer que são opostos simétricos, né? Isso aí é óbvio que é uma tentativa, aí, inclusive, para cacifar essa terceira via, esse centro democrático. Mas, na prática, a gente sabe que não dá para dizer que são simetricamente opostos e que possam ser comparáveis simplesmente com um sinal trocado. No entanto, essa terceira via, de algum modo, ela não encontra
nesse momento, condições para se consolidar de maneira competitiva para chegar ao segundo turno, né? Então, até o momento, por mais que se fale em diferentes nomes, como o Dória, o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, né, o próprio Ciro fazendo o aceno para tentar surfar nessa onda do chamado centro democrático, no momento, as projeções não indicam números animadores para esses candidatos, né? No entanto, é importante dizer que esses números que não são animadores até agora, ele teria alguma possibilidade de alteração em caso de acontecimentos excepcionais que atingissem o Bolsonaro ou o Lula, ou acontecimentos excepcionais no rumo da política e da economia brasileira. O que até o momento a gente não viu, né? Por mais que a gente tenha vivido um período de muita alteração econômica, de impactos muito profundos em função da pandemia, ainda assim, o cenário eleitoral indica, né, se desenha Lula e Bolsonaro, né, a disputa Lula e Bolsonaro. Mas quando a gente fala dessa terceira via, existem alguns dados que eu acho importante trazer para a gente conseguir, pelo menos, entender quem pode ser ali mais competitivo dentre eles, né? Então, por exemplo, a pesquisa de setembro do Poder Data analisa o potencial de voto. Então, o que seria o potencial de voto, né? Então, a primeira pergunta é em quem você votaria, o candidato em que você votaria, e nessa pergunta você tinha lá o Lula com 32% e o Bolsonaro com 21%. Outros institutos vão dar números diferentes, mas eu estou usando essa aqui, que traz a questão do potencial de voto. E nessa, em termos de potencial de voto, quem se destaca desses candidatos da terceira via é o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes ele teria aí um potencial de voto de até 51%, que são aqueles que votariam nele e aqueles que poderiam votar, que é bem superior ao que o Dória tem, chegaria aos 40%. Mas, de novo, aqui a gente tem uma grande questão. Quem é esse eleitor que poderia votar no Ciro, mas que não declara o voto no Ciro? Aonde é que ele está, né? Então, em grande parte, esse eleitor ainda tende a votar no Lula. Então, esse crescimento do Ciro, por mais que ele tenha, até agora, tentado se deslocar para o centro e dialogar com segmentos da direita, ele ainda não conseguiu cativar esse eleitor da chamada centro-direita, né? Ele ainda está muito dependente daquilo que é uma queda de desempenho ou uma saída do Lula no cenário, né? Mas esses dados eles são interessantes porque na semana passada a gente teve aquele evento lá da queda das redes sociais, né, do Facebook. E nesses dias, né, no dia 3 e 4 de outubro, a empresa Tópicos Geointeligência, que é do amigo aí Igor Graboz, junto com a Poena Cossenza, eles fizeram o levantamento dos dados, né, do Twitter, de manifestações políticas. E aí, novamente, quando a gente percebe ali como se comportou o debate político no Twitter, e aí, repito, é um dado recortado, mas é para ilustrar. O que a gente tem é o maior número de menção favorável ao Lula, em primeiro lugar, das menções políticas, em segundo lugar, ao Bolsonaro, e aí quem aparece em terceiro novamente é o Ciro. E com um dado muito curioso, 100% das menções que tratavam apenas do Dória eram menções críticas, negativas ao Dória, né? Então, isso ilustra muito da dificuldade de crescimento que o Dória, que até agora tem trabalhado para ser o principal representante do PSDB, aquele mesmo partido que ajudava a equilibrar as disputas políticas, equilibrar o sistema político, e que sofreu um forte abalo em 2018. Então, o Dória tem muita dificuldade de se consolidar. E, para piorar, as menções que tratavam apenas do Eduardo Leite não chegaram a 800 no dia todo. Ou seja, um número inferior à quantidade necessária para Tópicos fazer a consideração, a análise
individualizada dos dados. Então, um deles ainda é desconhecido do grande eleitorado nacional, que é o caso do Eduardo Leite, e o outro sofre de uma rejeição muito grande. E essa rejeição, ela tende a se arrastar até 2018, com potencial, eu não vou dizer de aumentar, porque ela já é muito grande mesmo, porque o grande reduto eleitoral do PSDB nos últimos anos, no estado de São Paulo, era o interior, né? Então, o interior de São Paulo foi um forte reduto do tucanato, aquilo que elegia o Alckmin, aquilo que dava uma quantidade muito forte de votos, inclusive para as campanhas nacionais do partido. E esse interior, ele se bolsonarizou, né? E daí eu faço aqui um parênteses para uma eleição, para uma entrevista que o Bolsonaro deu no dia seguinte à vitória, em 2018. Né? Os estrategistas do Bolsonaro parecem ter isso muito claro e ele entendeu muito bem, que é o seguinte: é necessário entender o Brasil profundo, né, que é essa área do interior, essa área dominada pelo agronegócio, para poder projetar as possibilidades, as potencialidades do fenômeno eleitoral Bolsonaro. Né? As respostas para o bolsonarismo está circunscrito em alguns locais. A gente tem o sul do Brasil, uma parte significativa do norte e do centro-oeste, e o interior paulista, né, onde o bolsonarismo é um fenômeno majoritário, daria para dizer. Né? O engajamento em torno das pautas bolsonaristas permanece. E nós não podemos nos iludir com os resultados das eleições de 2020, dizendo que, olha, os candidatos apoiados pelo Bolsonaro não ganharam. É verdade. Mas se a gente analisar, em boa parte dos locais, aqueles candidatos identificados com Bolsonaro que não ganharam as eleições estiveram em segundo ou terceiro lugar. E se a gente coloca isso num conjunto de votos em âmbito nacional, é significativo. O que eu estou querendo dizer aqui não é que as pesquisas estão erradas quando colocam o Bolsonaro em segundo lugar. O que eu estou querendo trazer é a necessidade da gente entender segmentos sociais e regiões do país onde há um reduto que é, como nós vimos no 7 de setembro, muito ativo, muito engajado em torno das pautas a favor do presidente. E isso se traduz internamente nas instituições políticas. Porque o bolsonarismo, enquanto fenômeno político, falar que ultrapassa o Bolsonaro parece que já virou clichê, mas é importante dizer o seguinte: o bolsonarismo ele recorta diversos partidos tradicionais. Tá? E como esse bolsonarismo recorta diversos partidos tradicionais, a gente pode citar alguns exemplos mais diretos. O DEM, que agora se uniu ao PSL, mas o PSD, que é um dos partidos que mais cresce no Brasil, o quanto há uma divisão entre o grupo mais próximo ao Fábio Faria e, portanto, do Bolsonaro, e uma divisão do grupo do Kassab. Tanto que a luta do PSD é lançar um candidato próprio para evitar que o partido tenha que fazer essa decisão, né, de quem apoiar no primeiro turno. Então, o fenômeno bolsonarista no sistema político tradicional repete aquilo que o Whitwell e o Goodwin, naquele livro Nacional Populismo, nos dizia. É importante se preparar para pensar o pós-populismo. Por quê? Porque após uma jornada vitoriosa do populismo, existe uma tendência dos partidos tradicionais incorporarem tais pautas. Né? E essa incorporação dessas pautas, ela antecede ao fenômeno Bolsonaro, falamos aqui do PSDB, mas agora, com o Bolsonaro eleito, ganha cara no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara. No Senado, a situação é menos favorável ao Bolsonaro, mas na Câmara a coisa é mais clara. Né? Então, há uma outra pergunta para pensar 2018. E aí é uma pergunta mesmo, para a qual ainda não há uma resposta. Como é que vai se comportar essa parte do Congresso Nacional, que a gente chama genericamente ali de centrão, liderado pelo Lira, que é a parte que se bolsonarizou e que tá dispersa em diversos partidos. Então, para concluir,
essa pergunta, ela nos traz dois lados, né? Por um lado, historicamente, o custo de apoiar um presidente com baixa popularidade, ele aumenta conforme as eleições se aproximam, né? Então, vai ficando mais caro para que determinados parlamentares apoiem o presidente. Agora, aonde esse custo é alto? Porque ele não é uniforme, ele não é o mesmo em todos os lugares. Aqueles candidatos cujo reduto eleitoral, cuja base eleitoral está em partes da região sul, centro-oeste, norte, no interior paulista, né, principalmente, eles podem, inclusive, ter digamos assim, um impulso a mais, né, para se alinhar ao presidente e, se não diretamente, porque vai depender do partido que ele está, mas ajudar em determinadas pautas que reverberem ou que retornem para a campanha do Bolsonaro, né? E, por outro lado, nós sabemos aí das generosas emendas parlamentares, apesar da nossa crise econômica, né, da nossa crise fiscal, que resultou, inclusive, no chamado orçamento paralelo, né? Então, eita, desculpa, gente. E aí esse orçamento paralelo, ele, digamos assim, se reverteu em bastante recurso estratégico para esses deputados, né? Principalmente, mas alguns senadores também. Então, o resultado desse cálculo de como é que vai se comportar essa parte do Congresso é importante, por um lado, porque significa palanque para pautas, mas por outro lado, é importante porque até 2022 tem muita coisa a tramitar no Congresso Nacional que pode reamar certa plataforma de campanha, né? Então, eu paro por aqui e estou aberto aí a outras questões. Excelente, Jefferson. Obrigado pela exposição rica que você fez, né, em termos de conjuntura, né, trazendo uma série de elementos importantes para a gente poder entender o que está se passando, né? E, bom, agora vamos passar a palavra ao Márcio, né? Depois do Márcio, a gente promove o debate, né, juntando as falas de vocês dois. Tá legal? Então, professor Márcio Malta, bem-vindo, fique à vontade. Como eu falei, 15 minutos, né? E eu vou dar o aviso no chat quando a gente chegar no tempo, tá bom? Ok. Bem, vamos lá. Boa tarde a todos e todas. Fico extremamente feliz de poder estar mais uma vez aqui. Esse aqui é genérico, Jorge. Esse aqui virtual, né? Mais uma vez, tendo essa parceria com o professor Jorge, amigo de longa data já podemos falar assim, e de várias empreitadas, parcerias, bancas, orientações. Fico também feliz em conhecer o Jefferson, não ainda, né? De viva corpo, mas já de viva voz e viva imagem, e como eu registrei também, agradecer aqui a presença, né, de todos e todas participantes, inclusive, como eu disse, com ex-monitora, ex-orientanda e diversos atuais monitores e bolsistas, inclusive de relações internacionais. Em algum momento eu devo também dar uma pincelada, né, na questão da política externa, porque afinal de contas, como Jorge me apresentou, eu estou como professor do curso de Relações Internacionais aqui no INEST-UF. Bem, a tarefa que o Jorge nos coloca, ela não é nova, né? Porque afinal de contas nós já estamos acostumados, longe de ser uma reclamação, mas quando vai chegando a época de eleições, cientista político geralmente valoriza o passe e é bastante requisitado até mesmo para tentar ajudar a entender todo esse cenário que se coloca, essa dinâmica, né, de poder, essas relações complexas que se constituem eleições. Bem, o que eu vou fazer, até agradeço o Jefferson, né, porque ele fez uma retomada mais de fôlego, mais histórica. Eu acho que um dos recortes que eu vou fazer aqui, um foco, é um pouco. A metáfora não é ideal, porque afinal de contas muitos são jovens aqui, não vão se recordar, mas essas coisas estão voltando, essas modas. Eu botei aqui no meu tópico um retrato polaroid, né? O que é um retrato polaroid? Né? Aquela coisa bem do instantâneo mesmo, efêmero também, né? Porque se apagava com o tempo essa tecnologia, não que vai
se apagar, fica o registro aqui, depois o Jorge vai disponibilizar no YouTube, mas o que eu quero dizer é que, assim, não vou fazer tanto um apanhado histórico, como eu até costumo fazer muito, até pela perspectiva de Maquiavel, né? A história como magistrado, a história como ensinamento, mas eu acho que é de bom grado fazer uma leitura do tempo presente. É um campo de estudos bem vasto, né? A história do tempo presente, que é pós-Segunda Guerra Mundial, mas usar o tempo presente como o calor da hora mesmo, né? O que eu vou fazer é boa e velha análise de conjuntura, e é difícil, o Jefferson até fez também, reconheço aí também esse louvor dele, né? Um pouquinho de prognósticos, né? Porque afinal de contas, acho que alguns cenários a gente pode desenhar. Como eu estou falando aqui, toda vez que eu faço análise de conjuntura, eu até carrego comigo um livrinho, como se faz análise de conjuntura, mania de professor, né? Divulgar obras para onde vai. Como se faz análise de conjuntura, Herbert de Souza, o Betinho, sociólogo. Toda segunda-feira, se eu não me engano, no instituto dele, o IBASE, ele fazia reuniões de análise de conjuntura. Geralmente tinha cerveja, infelizmente aqui a gente não tem a cerveja, mas vocês fiquem à vontade aí. Tá certo. Isso é água, imagina, né? A minha tá aqui uma água hortelã. Mas o Betinho ele é muito preciso, e por que todas as vezes eu uso ele como guia, né? Ele tem alguns parâmetros. E eu acho que determinante também, eu vou usar uma imagem que inclusive o Karl Marx usa lá no 18 Brumário, né? Mas não é exatamente isso, né? Mas acho que a gente tem que tomar muito cuidado, e o Betinho fala sobre isso quando a gente faz análise de conjuntura, né? Saber discernir acontecimentos. Tá? Acontecimentos, até usando aqui, né, uma redundância, acontecem a todo momento. Então, vou dar um exemplo aqui, X, né? Uma postagem infeliz de um filho parlamentar do presidente Bolsonaro. Aquilo é um acontecimento. Mas a gente tem que saber discernir, né, dessa bruma, dessa névoa, né, matinal, o que de fato é mais estrutural e o que de fato não é tão efêmero, né, é mais contínuo. Então, quando a gente faz essa análise dos acontecimentos, muitas vezes a gente pode se perder. Alguns acontecimentos eles são essenciais, né, para a objetividade, mas o que a gente pode fazer é traçar alguns cenários. Então, acho que aqui a minha contribuição nessa tarde de hoje, e eu acho que as ciências ajudam, né, a fazer uma reflexão, ok? Uma reflexibilidade sobre o que está acontecendo, né? O Jefferson foi perfeito, impecável de como nós chegamos até aqui. Eu acho que é uma das grandes questões, né? Como que nós viemos parar nesse atoleiro, pelo menos pós 2013, mas muita coisa já estava emprestada também, né? Estava dormitando ali. O bolsonarismo é muito maior do que o Bolsonaro, eu acho que é oportuno falar isso, né? Não é um dado de um candidato, de um presidente pontual, né? Isso tudo vinha, como eu estou falando, dormitando há um bom tempo. Então, eu quero traçar alguns cenários, porque, afinal de contas, acho que um outro esforço também, que é fundamental, né? É saber diferenciar o que então é estrutural, tá? E discernir do que é conjuntural. Ok? Então, assim, já adentrando um pouquinho mais numa perspectiva teórica, fico à vontade, porque, afinal de contas, como eu disse, tem diversos alunos do grupo de pesquisa aqui, eu tenho trabalhado muito com a perspectiva dos sistemas mundiais. E quando nós observamos, o próprio Jorge falou, olha, esses autores sobre democracia, por exemplo, têm se convertido, né, se tornado em best-sellers. Não é, tá? Infelizmente não é uma exclusividade nossa. O que a gente está vivendo, né, está muito perto, né, claro que tem todo esse afã de tentar compreender, né, mas a democracia vem sendo golpeada, atacada, né, diuturnamente há um bom tempo. Então, assim, em termos de estrutura de sistemas mundiais, o que nós temos observado é que esse cenário tem se repetido em diversos países. Até mesmo aqui na nossa região da América Latina, se nós formos observarmos, também, né, diversos países passaram por situações bem semelhantes. Né? Não preciso literalmente ir muito longe. Né? A Argentina passou pelo governo do Macri, guardada todas as devidas vênias, proporções, né? A Bolívia, diversos outros países, né? Também o Chile, por que não? O Uruguai, né? Então, assim, o que a gente tem observado, e aí não seria uma questão, né? Longe disso, as direitas estão chegando ao poder. O que existe sim, aí talvez o Brasil tenha se destacado mais nesse sentido, que a gente pode observar, e até num capítulo de livro recente, eu tive a oportunidade de fazer um debate breve sobre isso, né, o que eu chamei sobre necroliberalismo. Né? Para além do neoliberalismo, né, nós estamos com 600 mil mortes por conta da pandemia. Então, assim, esse desapego
à vida, esse desapego, né, à dignidade, ao respeito ao próximo, todo esse cenário que nós estamos observando, né? É claro que tem a dinâmica, e o professor Teotônio de Santos, só para citar né? Só para citar um autor, um teórico fundamental desse campo dos sistemas mundiais, teoria da dependência, o professor Teotônio de Santos fala, né, essa dialética, essa dinâmica de você observar o que está acontecendo internamente com essa perspectiva externa, e é óbvio, né, também não perder a mão, né, quando você estiver analisando externo. Então, é uma relação que se retroalimenta. E por que eu estou dizendo isso tudo? Né? O que seria mais estrutural? A nossa dependência, por exemplo. Né? Estou falando da nossa dependência enquanto país. Porque, afinal de contas, aí sim, nesse dado estrutural, né, a conta não fecha. Ok? A conta não fecha. Todas as vezes que nós analisamos a perspectiva histórica, aí sim, fazendo esse exercício de dever histórico, né, nós somos historicamente dependentes, né, de tecnologia, dependente de insumos, dependente de uma série de elementos, para além disso, dependência cultural, né, política, psicológica, de entretenimento, uma pá de elementos que nós poderíamos enumerar aqui vastamente, mas o elemento da dependência, ele vai nos atingir em cheio. Então, assim, só para deixar claro e fechar esse primeiro aporte aqui, essa primeira aproximação que eu estou buscando fazer, nós somos dependentes desse modelo agroexportador, né, há mais de 500 anos. E não é figura de linguagem, né, não é exagero, tipo narrador de futebol, né, o Gerson fazia muito isso. São mais de 500 anos que nós somos vítimas, nós somos reféns desse mesmo modelo. Então, assim, não consigo vislumbrar qualquer tipo, né, de tentativa, de ensaio, de crescimento mais vigoroso ou de independência dentro desse quadro. Dito isso, aí sim, eu acho que a gente pode analisar, né, quais são os agravantes. O que está agravando, né, o que está avolumando esses cenários que nós estamos assistindo de uma verdadeira debacle, né, de um desastre econômico, político e social. Ok? Porque, afinal de contas, né, não sou economista, nenhum colega que mas é claro que a interface, né, o próprio Karl Marx falava bastante isso, né, o determinante econômico ele não é exclusivo, né, mas existe essa determinação econômica com caráter muito forte, né, não é exclusivo, como eu estou dizendo, mas é preponderante. Então é óbvio que nós temos que analisar, e eu acho que aí sim são boas ferramentas para nós já começarmos a fazermos prognósticos para 2022, por que não, né? Para as eleições, e aí eu vou no calor da hora mesmo, não tem como falar que exatamente nesse dia de hoje. Eu já vinha buscando fazer isso há algum tempo e hoje eu fiz esse exercício, eu acho que eu fui bem sucedido. O que eu fiz, já estava visualizando, né, pegar os jornais, os estudantes que me acompanham sabem que eu faço bastante estudo de mídia, análise de discurso, pegar os jornais de hoje, tá? Principalmente os dois principais, né? O Globo e a Folha de São Paulo, e analisar as manchetes. Então, o que nós temos nas manchetes hoje em termos de cenário interno, né? De economia, principalmente? A Folha de São Paulo traz, por exemplo, né, o recorde dos trabalhadores por conta própria. Eu gostei do eufemismo no corpo ali da manchete, né? Ali no lead eles até falam o nome disso, informalidade. O camarada que trabalha para si próprio, pelo amor de Deus, né? O liberalismo, né, gosta muito de falar, né, como empreendedorismo, uma série de recursos para tentar diminuir a importância disso, mas nós sabemos o quanto representa, e aí essa manchete que eu trago para vocês hoje, né, cerca de 1/3. Tá? Então vamos imaginar isso, né, cerca de 1/3 da população econômica ativa, neste momento, se encontra na informalidade. O que significa isso? A precarização das relações de trabalho. Tá? Já posso trazer concomitante, em paralelo, né, a manchete do jornal Globo, que é destacando um alto nível de endividamento das famílias, o que vai prejudicar, com certeza, né, sobretudo, o consumo. Então, o que, até fazendo o dever de casa, né, não me afiliei a essa corrente, mas reconheço os seus esforços, né, do keynesianismo. Se nós formos observar, se numa roda que não existe, né, uma roda de economia, numa economia nacional que não existe consumo, a gente sabe o quanto afeta outras esferas, outras áreas. Onde eu quero chegar? Nós estamos em um desenho de situação institucional onde o crescimento econômico é impossível dentro desses marcos de modelo que se desenha
sob a égide de Bolsonaro. Né? E vamos nos ater à questão de que é um modelo neoliberal, porque, afinal de contas, né, confunde também muito um balanço aqui desse governo, porque, afinal de contas, o discurso muitas vezes é um nacionalismo, tá? Quando a gente sabe que, na verdade, é uma pauta extremamente entreguista. Inclusive, aqui eu posso fazer esse parênteses, só com medo de não conseguir fazer o encaixe devido aqui, né, em termos de política externa, que é um momento aí que eu tenho feito pesquisas com financiamento de bolsa, com aprovação, e publicando, a política externa brasileira, né, nós temos sido caracterizados, é interessante que foi o nosso próprio ex-chanceler, né, o Ernesto Araújo, que falou: nós somos párias no mundo. Então, a nossa política externa tem se demonstrado de total submissão a pautas estrangeiras. Principalmente sob a égide do Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, não existia, né, nem adesismo instantâneo, né, como estou falando, um inédito, né, ajoelhar-se, colocar-se, né, refém desses interesses forasteiros, desses interesses estrangeiros. No lugar de uma política, até fiz uma trocadilha, que existia a política externa independente, né, nós temos uma política externa extremamente dependente. Tá? Então, o que a gente observa nos fóruns internacionais, inclusive Paulo Guedes está nesse momento com o presidente do Banco Central, as duas figurinhas que foram pegas recentemente nos Pandora Papers, né, com paraísos fiscais, offshores, estão nesse momento nos representando em Nova York, em uma reunião do FMI, onde o FMI, Fundo Monetário Internacional, se preocupa, né, piada de salão, né, se preocupa com a inflação. Isso não é nenhuma novidade. Todas as vezes que um governo neoliberal chega ao poder, e isso a história ajuda em muito, tá? O Perry Anderson, por exemplo, fala isso, né, aquele balanço do neoliberalismo. Todas as vezes que um governo neoliberal chega ao poder, nós assistimos aumento da inflação com queda no crescimento econômico. Tá? E onde que eu quero chegar? Vocês podem falar: ué, o Márcio agora está se arvorando essas análises econômicas. Né? O que eu quero dizer é que essa estagflação, que é o nome, né, estranho, né, estagflação, o FMI estava falando sobre isso, estagnação com inflação alta, ela é extremamente danosa para os interesses de quem estiver na banca do plantão aí querendo se reeleger, por exemplo. Né? Em condições normais de pressão e temperatura, que vocês lembram lá da época do ensino médio, né, CNPT, é quase que certo que um candidato, dentro dessas condições adversas, com tamanha rejeição, como o Jefferson colocou, não vai se dar bem em termos eleitorais. Ah, Márcio, beleza, então a gente já pode ficar tranquilo, né? Então a gente vai ter uma nova leva aí, seja o Lula, seja uma terceira via, e vai ter um rechaço do bolsonarismo. Não. Por quê? Existem elementos radicalmente novos colocados, pelo menos desde a época de 2018. Pelo menos desde a época de 2018, um candidato, né, aventureiro, bonapartista, como a gente quer chamar, sem apoio aos grandes partidos, tá? Sem um amplo leque de alianças, sem tempo de televisão. Ok, Jorge, daqui a pouco eu concluo. Vou estender só um pouquinho. Sem tempo de televisão, né, sem histórico, vamos dizer, de experiências, né, de executivo, uma baixa atuação como parlamentar, inclusive, consegue não só se eleger, como eleger muitos parlamentares, né, e diversos governadores. E o que a gente vê, então, nesse tocante, né, essa é a preocupação, que enquanto o Jefferson falava, até fiz um adendo aqui, né, uma minoria, ok, muito barulhenta. Tá? Por que nós podemos falar isso? Né? O apoio a Jair Messias Bolsonaro, né, já está chegando a casa de 20%. Ok? E nós percebemos no 7 de setembro, né, apesar de serem poucos, né, eles são ruidosos. Então, assim, qual é o nosso receio? Né? E aí, como cientista político, como cientista, já acompanha a eleição há tanto tempo, tá? Pelo menos desde 2006, como comentarista lá do sistema ABC de rádios, né? Foge da normalidade esse tipo de eleição. Carregada de fake news, ok? Carregado, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, enquanto estava falando sobre a sexualidade do super-homem, sei que vocês estão acompanhando essa questão das HQs, ele estava se reunindo com o Steve Bannon. Tá? E o Bannon é o teórico do Trump, né, de como fraudar eleições através de uso de robôs. Então pode acontecer politização das tropas, tá? As Forças Armadas estão completamente, né, subservientes, principalmente ali assodadas através da distribuição de cargos, de benesses, de plano de carreira. Né? O povo em armas, é importante analisar isso também, né, como está tendo o armamentismo vem crescendo, né, os colecionadores, entre aspas, aumentando esse poder de fogo. E isso também é preocupante para uma estabilidade da democracia. Então, o que a gente observa, e aí concluindo mesmo, não vou me estender, eu já sabe disso, está acostumado, não falo tanto assim, prometo que já vou concluir, né? Quais são as alternativas que se desenham? Tá? O Lula, principalmente após, né,
aquela série de acusações do lavajatismo se mostraram completamente, né, desavoradas, né, não tinham fundamentação nenhuma empírica, o Lula saiu muito fortalecido e vem fazendo esse dever de casa, de percorrer diversos estados, compor o seu leque de alianças, como sempre fez e faz muito bem, né? Guardada todas as críticas que se faz a ele, né, uma política, muitas vezes de conciliação, de aliança, sabe fazer muito bem isso e vem se fortalecendo. Ao passo que, assim, em termos naturais, vamos dizer, não existe nada natural, como diria o Bertold Brecht, né? O que a gente observa é uma liderança ali com bastante folga, e caso se concretizasse, né, caso as eleições fossem hoje, como a mídia costuma fazer, né, cravaria tranquilamente, mas esse cenário adverso, como eu estava falando, de ataques à democracia preocupa muito, e como não deixaria de tocar aqui no assunto, acho que o Jefferson também se filia a essa cosmovisão, né, essa concepção, que uma terceira via completamente patinando, né? Uma terceira via que é muito mais um projeto midiático. Nós observamos como que Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, ganha tanto destaque, tantas páginas amarelas da Veja, de Piauí, de Folha, e etc., né? Tentando emplacar, Luciano Huck já voltou lá para o Domingão, não conseguindo, né, em termos eleitorais, alavancar, né, e fazer com que alguém tenha uma projeção mais destacada como terceira via. E eu gosto muito de ouvir, né, aquela coisa meio Marshall Berman, aquela coisa de ouvir a voz das ruas. Outro dia eu estava voltando aqui para casa, estava caminhando, dá vontade até de se meter, mas aí seria uma falta de finesse de etiqueta. Dois senhores conversando, geralmente são bolsonaristas, mas acho que nesse caso não. Eu vi um senhor falando assim, não adianta, esse negócio de terceira via, nenhum candidato tem, de fato, né, fôlego para chegar. E eu tenho ouvido muito isso, as pessoas falando, não dá para emplacar, né? Então, assim, eu acho que essa polarização, ela cada vez mais se desenha, ok? E o que eu torço mesmo, oxalá, né, é que as eleições transcorram com normalidade, ok? E, de fato, né, as urnas sejam respeitadas, a vontade do povo, nessa categoria tão ampla aqui, se manifeste. Bem, eu fico por aqui, agradeço aí mais uma vez o convite, vamos às questões, ao debate, que é o que importa. Excelente, Márcio, excelente exposição, né? Tão rica quanto a que o Jefferson fez na primeira parte, né? Trazendo uma série de elementos, e parabenizar ambos, né? E, bem, eu fiz aqui as minhas anotações, né, a partir disso que vocês falaram. O Jefferson lembrou, né, disso que ainda me parece que é uma força política, que é o lavajatismo, né, na fala dele, né? Ou seja, o lavajatismo não morreu. A migração do eleitorado do interior de São Paulo, né, do tucanato para uma pauta mais radicalizada de direita, de extrema-direita, no caso, a migração, né, para o bolsonarismo, né, que, sem dúvida alguma, diz muito sobre esse nosso momento, né? O Márcio, né, além de lembrar do Betinho, né, discutir um pouco o que é. Inclusive, eu gostei muito do termo que o Márcio utilizou, que é o necroliberalismo, né? Faz todo sentido também, né? O problema do entorno, digamos, econômico, né, no campo das expectativas do sistema político e do comportamento do eleitorado em torno disso. E vocês dois falaram sobre terceira via, né? Os dois mencionaram, de alguma maneira, o problema da terceira via, né? Eu vou fazer algumas questões para vocês a partir desse brainstorming que a gente fez, né? Bom, primeiro, eu acho que o Márcio já deu o encaminhamento, mas como é que vocês estão enxergando isso que se chama de terceira via, né? Que vocês compreendem, né, disso que efetivamente a grande mídia anda chamando, né, de terceira via? Segundo, o Márcio colocou uma expectativa de que as eleições elas se desenvolvam de uma maneira relativamente normal, né? Mas a minha questão também para ambos o quanto que a gente deve se preocupar com uma extrema-direita antissistema,
né? Porque nesse momento, né, nós temos assim como também há uma extrema esquerda antissistema, né? Que parece que às vezes a gente esquece, mas o problema é que nesse momento é um fenômeno político tão residual que invariavelmente a gente quase nunca menciona, né? Mas ela existe. Há uma extrema esquerda antissistema. Mas nesse momento há uma extrema direita muito forte, né? Capitalizada, inclusive que ela entra, né? Até mesmo na militância, né, partidária, né? Acho que é mais ou menos consenso a entrada, por exemplo, de membros oriundos do integralismo no PTB, né, do PTB de Roberto Jefferson, que inclusive faz uma guinada, né, mais apostando na radicalização do discurso de extrema-direita, né, o próprio Roberto Jefferson fazendo posts com armas, fazendo ameaças, etc. Né, chegou a ser preso de novo, né, até porque nós sabemos que o Jefferson ele é um hóspede mais ou menos frequente dentro do sistema penitenciário brasileiro. Não é a primeira vez. Mas, enfim, o que vocês compreendem por terceira via? Como é que vocês estão enxergando esse fenômeno de uma extrema-direita organizada e orgânica, né, na sociedade brasileira, né, e com discurso, como falei, antissistema, né, o que coloca invariavelmente a legitimidade dos processos eleitorais sempre em suspensão, né? E uma última questão, né? O que vocês esperam de um pós-22, né? Que eu acho também é uma questão e tanto, né? O que a gente pode imaginar de um pós-22, né, na medida em que o próprio Márcio faz essa observação com relação a ser um fenômeno sistêmico, né? Eu ando acompanhando alguns colegas, inclusive, que estão pensando aí a Turquia, né, o regime de Erdogan, né? E há mais ou menos uma preocupação generalizada para quem acompanha essas experiências da contaminação da imaginação política pelo repertório da extrema-direita, né? O quanto que vai ser trabalhoso um processo de recuperação da imaginação política comum para uma imaginação política democrática, plural, tolerante, etc., após uma experiência como o da Turquia, e também quando a gente vê em outros lugares também, na Polônia, né, e no Brasil, etc. Enfim, eu acho que seria isso, poder levantar o debate. E exorto, né, nossos convidados também estão na audiência, se também quiserem depois fazer questões para os nossos convidados, fiquem à vontade. Pode usar tanto o chat, quanto também se quiserem abrir o microfone. Muito nos honrarão com a participação em viva voz de vocês. Então vamos lá, primeiro o Jefferson, depois o Márcio. Bom, vamos lá. Vou seguir aí a ordem, né, das questões. A primeira, né, sobre a terceira via. Eu gostaria de lembrar o seguinte: existe todo um malabarismo da imprensa em separar conteúdo do governo Bolsonaro da forma de fazer política do governo Bolsonaro. Então, a todo momento, a imprensa ataca a forma Bolsonaro de se posicionar e blinda o conteúdo Paulo Guedes, como se realmente houvesse uma ala técnica, entre aspas, que seria a ala econômica, e uma ala ideológica dos olavistas, e que até um tempo atrás eles vinham com uma história de que os militares eram moderadores. Aí veio o Pazuello para acabar com toda essa tese. Mas a verdade é que a terceira via é um grupo de direita, neoliberal, e que é livre, entre aspas, do jeito Bolsonaro de fazer política, desses arroubos autoritários, mas que está vinculado com a agenda Guedes, né? Então, até 2 meses atrás, na análise do da Poder 360 e do Congresso em Foco, a percentual de votação, por exemplo, do PSDB junto com o governo era em torno de 90%. E é esse PSDB que está colocando o Dória como se fosse uma terceira via.
Então, nesse ponto, eu acho que o Márcio foi muito feliz em trazer a questão neoliberal para o centro do debate, porque muitas vezes enxergar no Bolsonaro elementos que possam remeter ao fascismo ou a outras formas autoritárias é importante, desde que não se esqueça que esses elementos se combinaram com um ultraliberalismo. O Poço Ipiranga Paulo Guedes é o fiador dessa agenda ultraliberal e que foi colocada em prática. Quando a Miriam Leitão, por exemplo, fala, olha, mas Bolsonaro não é liberal, né? Olha, não passou a reforma administrativa, mas passou toda uma série de privatizações infralegais, né? Nós tivemos a reforma da Previdência da forma como foi, e só não passou a capitalização por conta inclusive, de um desentendimento ali na época que o próprio Rodrigo Maia segurou a questão, porque senão passaria também. Então, é importante a gente deixar claro que quando eles tratam de terceira via, e muitas vezes com um termo inventado de que seria um centro democrático, a verdade é que eles estão falando de um neoliberal com modos à mesa, diferente de um Bolsonaro que faz um discurso nacionalista, autoritário, mas que sustenta uma política ultraliberal. Muito interessante aí uma indicação, o livro do Federico Finkelstein, do fascismo ao populismo. E ele vai falar que a partir do consenso de Washington, o que a gente tem visto é uma relação nova entre o populismo e o neoliberalismo, em que, em alguns momentos, são oposição um ao outro, e em outros momentos se combinam, né? E é isso que nós vivemos um pouco. Um governo com uma retórica autoritária, mas conteúdo neoliberal, que foi o que o Márcio colocou. E a terceira via resguarda esse conteúdo. Ela muda a forma. Então é isso que eu enxergo com terceira via, inclusive o próprio Ciro Gomes, para se cacifar na terceira via, vai fazer acenos ao DEM. Né? Não vamos esquecer disso. Que ele vai fazer acenos ao DEM em busca de se colocar nesse lugar. Segundo ponto, o quanto a gente tem que se preocupar com uma extrema-direita antissistema. Olha, eu acho que muito, porque o Márcio já trouxe uma série de elementos sobre a questão do aumento de armas e tal, mas ele trouxe um ponto que é fundamental. Essa extrema-direita, hoje, ela se articula globalmente com um estrategista, né? Não é só o Steve Bannon, mas você tem todo um trabalho desses conservadores que estão sendo feitos. Se a gente lembrar a primeira viagem do Bolsonaro aos Estados Unidos, que ele vai discursar do lado do Olavo de Carvalho, era um congresso de conservadores, em que ele fala, olha, nesse momento eu não estou pensando em construir nada, é preciso desconstruir muita coisa, né? Vamos lembrar dessa fala. E aí é que está. Essa terceira via antissistema, ela traz um problema que é, primeiro, um problema material mesmo, que é um problema mais efetivo, mais substancial, mais concreto, que é a questão do armamento, da mobilização, mas ele traz também um problema que você já trouxe na sua outra pergunta, que é a mudança todo o léxico de se pensar política que vai se refletir numa nova forma de imaginar a política. Há tempos, para que ela se viabilizasse, o debate político veio sendo rebaixado e veio sendo mimetizado. Então, aí a gente também não pode esquecer de pessoas agora que estavam falando em frente ampla, como o MBL, o tamanho da contribuição que o MBL deu para que esse grupo se organizasse politicamente pelas redes. Né? O MBL estava lá vinculado ao grupo de fake news, estava lá produzindo memes. E o MBL faz agora com o Bolsonaro o que fez com o Macri. Porque quando o Macri ganha, a esquerda foi varrida da Argentina. Quando as coisas dão errado, mas o Macri não liberalizou o suficiente. Né? O que quer dizer se não liberalizou o suficiente é que é o problema. E agora o Bolsonaro, eles se comportam da mesma forma. Então, esses grupos, Vem Pra Rua, MBL, tiveram essa contribuição. E eles estão aí, talvez com menos base social do que tinham em 2013 a 2015, porque parte dessa base social foi para o bolsonarismo. Mas eles estão aí articulados. E nesse caso, nós temos sim uma dificuldade de repensar o debate político pós-22
E temos uma outra dificuldade, que é o que vai restar do país pós-2022, com toda essa privatização infralegal, a estagflação que o Márcio falou, um dado, né? A gente chegou a 10% nos últimos 12 meses. Paulo Guedes fala que o mundo está em inflação. De fato, só que a média foi 3% para o mundo. Né? A projeção de crescimento para 2022 para os países em desenvolvimento ultrapassa 4. Para o Brasil não chega a 1,5. Né? Então, esse cenário também é muito difícil, principalmente sabendo a dificuldade de reversão do teto de gastos, né, que engessa os investimentos públicos, e aí a questão da geração do emprego, que o Márcio bem colocou, que não pararia por aí. Vamos lembrar que no mês passado tinha a proposta lá de uma nova reforma trabalhista. Né? É isso. Beleza, Jefferson, obrigado. Agora, o seu Márcio aí na Berlinda. Bem, Jorge usou a prerrogativa, né, de mediador, organizador, e inaugurou a rodada de perguntas. Estava fazendo dever de casa aqui, quis até confirmar. O remoto tem pelo menos isso de bom, né? A gente dá aquela checadinha, se os alunos fazem, por que não? Tirando a brincadeira, a questão da terceira via, pessoal, eu estou preparando a sociologia, a gente acha que sai de sociologia, né, Jorge? Saiu do curso de Ciências Sociais, mas ela continua com a gente. Eu vou dar o curso de Sociologia das Relações Internacionais. O Ícaro e o William vão ser vítimas minhas no próximo semestre. Sociologia das Relações Internacionais 2. E eu estava montando o planejamento, semana que vem volto às aulas, com Antônio Giddens, Consequências da Modernidade. Né, um dos principais formuladores, estou até antecipando aqui, está vendo como é que aluno sai na frente, vendo espaços assim, alternativos. Antônio Giddens é um dos formuladores, né, do que se convencionou chamar de terceira via, com outro tipo de aporte, né, ele chamava de centrismo radical, e foi o teórico de Tony Blair. Para quem não se recorda, uma coisa mais viva na minha cabeça é Tony Blair apoiando, né, a ida dos Estados Unidos para a guerra do Iraque, mesmo com a ONU batendo pé contra a área ali. Então a gente sabe também, historicamente, né, o que foi na prática, tá? Essa terceira via, mas guardada a devida exceção aí, o Anthony Giddens ele tinha um aporte teórico, que ele chamava então de centrismo radical. E eu até estava pensando um pouco hoje, né, quando a gente prepara, eu acho que é um momento muito especial quando a gente está preparando aula, palestra, eu estava pensando um pouco sobre essa questão da terceira via, né? O brasileiro tem essa fama, que até se confunde, eu não vou entrar no debate do Sérgio Bartolano quando ele fala de cordialidade, é outra coisa, né? Mas o senso comum fala, o brasileiro como homem cordial, como se fosse um cara pacato, tranquilo, aquela coisa assim, não, você vai falar de política, não se fala em política, é o que a gente mais vê nos grupos, né? Não pode falar de política, porque na verdade é um verniz, que a pessoa não gosta de tomar partido, né, explicitamente, aquela coisa como se você fosse de uma facção A ou B, fosse uma concepção, uma conotação negativa. Mas o que eu enxergo, pensando hoje, eu quero fazer essa síntese aqui, é que candidatos que já partam desse pressuposto, eu sou o centro, como por exemplo Ciro Gomes, ele não consegue, né, ganhar adeptos, como já se falou, da direita, e não consegue caminhar para a esquerda porque tem uma forte rejeição, principalmente pelo episódio Paris, ok? Nas eleições de 2018, acho que essa peste aí vai acompanhar ele, por mais que seus apoiadores tentem desfazer, ele fez um vídeo tentando justificar porque foi, etc, etc, etc. Mas eu acho que esse é um problema. Historicamente, aí de novo como analista político, né, o que acontece, na verdade, é um candidato que faz parte de um dos dois polos. Vamos analisar o próprio Lula, né, em 2002, o Lulinha Paz e Amor, né, haja charge, muita ironia na época. O Lula, ele tenta, né, se desfazer daquela pecha mais radical, né, ele faz com todo o Duda Mendonça, marketing político, o pessoal muito jovem aqui, estava nascendo ainda, não se recorda disso, vestia um terno bem cortado, né, para se aproximar desse centro, porque sempre foi a pedra no sapato do Lula, né, que ele não conseguia chegar em determinados setores que estão nos grotões, né, como o Jefferson falou, que é esse interior do país, que para quem quiser ganhar vai ter que se aproximar desse centro, mas não necessariamente sendo o centro, que é até interessante, né, a gente analisar que o PSDB com Dória, essas coisas vêm na minha mente, eu admito que eu fico um pouco irritado. A esposa do Dória, a primeira dama de São Paulo, falando que a pessoa que está na rua, né, não quer trabalhar para ganhar uma quentinha, olha o tipo de mentalidade, é isso que é a terceira via, é isso que pode vir a nos governar no futuro próximo. Tem até a outra pergunta ali, Jorge. Então, terceira via, eu enxergo mais nesse sentido,
não tanto quanto, inclusive, como uma forçação de barra, nessa pauta midiática. Como eu estava dizendo, Jorge faz uma pergunta boa, que é a questão da normalidade. Eu coloquei aqui, não lembro se foi esse nome que ele deu, né? Eleições normais transcorrendo. Olha, isso eu também durmo com a consciência tranquila. Eu acho que é o dever de todo cidadão fazer a defesa da democracia em todos os espaços, tá? Nós, acadêmicos, sempre fizemos, né? Nunca me furtei aí fazer um debate em escola pública, escola particular, que fosse qualquer espaço que eu tivesse, para fazer essa defesa dessa democracia, né? Parodiando aqui, parafraseando, na verdade, Carlos Nelson Coutinho, a democracia como um valor universal, tá? Não que eu concorde com isso, mas muito mais, para além de sistema democrático, eu acho que comportamentos democráticos, né? De respeito ao próximo, de respeito, como eu estava falando, das urnas, né? As instituições. Eu acho que assim, eu ouvia muito, a gente amadurece muito, né? Um professor meu falava lá atrás, o valor das instituições serem respeitadas, né? Porque afinal de contas, não é quem perde ou quem ganha, né? Mas você fazer um rito, tá? Um rito, como eu estou falando, de respeito, né? À Constituição, a nossa Carta Máxima, a nossa Carta Magna. Então, lembrando, o Jorge me anunciou como um autor de um livro sobre Antônio Cândido, né? A cultura como um direito universal também, fundamental, né? Essa coisa de querer que as pessoas tenham oportunidade de instrução, tá? Caminhando até para um cenário pós-22, que o Jorge perguntou, né? Vendo muito essas matérias, aí lendo a fundo, né? Não só a manchete, o que significa essas pessoas que estão, segundo a pauta lá, na informalidade. São jovens, e aí o pessoal vai se identificar aqui, né? São jovens que estão estudando, estão em curso superior, e para pagar a sua mensalidade, as suas contas, né, num cenário de arroxo, ou abandonam os seus estudos, ou tem que fazer algum tipo de bico ali. A menina vendia doces feitos na sua própria cozinha. Então, essa precarização que eu estava comentando com vocês, né, é muito fácil de se identificar. Eu vejo muito, assim, analisando, né, eu vejo jovens que estão na rua trabalhando em profissões, não existe nada indigno, óbvio, né, mas profissões mais subalternizadas, né, sem maior escolaridade, né, eu penso o seguinte: esses jovens poderiam estar estudando e tendo um aporte mínimo de condições, né, seja um tipo de auxílio, uma bolsa, uma isenção de mensalidade, poderiam tranquilamente, né, tá agregando valor à sua carreira e ao país, né, gerando tributação, uma série de coisas que a gente observa. Nesse sentido que eu estava falando, né, quando o Jorge pergunta, quando o Jorge sinalizou, pós-22, já me veio assim, com uma tranquilidade otimista, tipo, que esse tipo de modelo econômico, para além de governo, né, porque também não adianta nada trocar 6 por meia dúzia, né, que esse tipo de modelo econômico seja repelido, tá? Em prol de uma soberania, em prol de uma dignidade, né? Eu sempre falo, tomando cuidado, né? Porque pode parecer uma coisa piegas, da boca para fora, mas eu não aguento mais ver gente na rua, pauperizada. A pauperização aumentou, muita gente em população de situação de rua. Acaba com o meu dia ver criança em situação de população de situação de rua, pessoas pedindo coisas que cenário que a gente não via há muito tempo. Então, assim, é um pouco civilizacional. Eu acho que é um debate de civilização que a gente tem que fazer, porque quando eu me pego hoje em dia, coisas triviais, aí classe média sofre, né? O presidente recomendou que não pode andar de elevador, que tem que apagar a luz. É esse ponto que nós chegamos, é para isso que esse modelo foi eleito, para nós chegarmos a um espaço tal de contingência, tá? De contingência tal, né? De extremo, como que nós podemos dizer, falta a palavra, Ivo Lespobin, um desmonte da nação. O que nós estamos observando de forma, isso que a gente está vendo só a superfície, né? A ponta do iceberg, ok? Como eu estou falando, só a bruma que a gente está vendo. O que a gente vai ver de destroçamento do cenário de sistema de educação, sistema de saúde, o corte na ciência, tá? O corte na ciência que foi anunciado semana passada de milhões de reais do Ministério da Ciência e Tecnologia, a quantidade de pesquisas que vão ser deixadas de ser feitas, a quantidade de jovens, ouvi uma declaração, esses jovens não voltam mais para a universidade, vão perder o seu time ali, o seu tempo, uma quantidade enorme de mentes, fuga de cérebros, né, tá na Piauí desse mês. Então, o que a gente está vendo é a tentativa de privatização, como o Jefferson falou, né, de ícones da nossa cultura, como o Palácio Capanema, aqui no Rio de Janeiro. Então, é um desmonte, Museu Nacional que pegou fogo, o cara fala, e daí, eu não sou bombeiro. Então, assim, é de entristecer mesmo. E por que eu estou falando isso tudo? Cenário pós-22, de novo, oxalá, né, que um modelo econômico alternativo se coloque, né, de um Estado forte, de uma cidadania, de promotores de dignidade, de valores, no lugar dessa precarização, porque, afinal de contas, o que a gente está vendo é crescendo a inflação, né, o câmbio totalmente regulado, tinha notado isso tudo, né, então,
E essa seria a alternativa pós-22, né? Mas sendo otimista. E aí, quando o Jorge falou, me deu um sopro de esperança, mas ao mesmo tempo o bafo quente veio também, para concluir. O que a gente observa é talvez um cenário de prosseguimento, né, desse tipo de situação que nós estamos assistindo. Eu acho que, para além de prosseguir, né, continuar, daí só piora, né, ladeira abaixo. Infelizmente, vou até bater na madeira aqui, que não seja esse tipo de desmanche, de desmonte da nação que a gente assista no pós-22. Excelente, Márcio, excelente. Gente, bom, ninguém se pronunciou. Alguém quer fazer alguma questão para o Márcio ou para o Jefferson, para ambos? Senão, a gente vai dar prosseguimento já para poder fazer uma última rodada. O William tem uma questão. Você vai fazer no chat ou vai abrir o microfone, William? Fez no chat. Eu vou ler aqui. Gente, bom, vamos lá. Tá ótimo, William. Obrigado pela questão, viu? O William colocou aqui como seria uma perspectiva de um governo Lula com um Congresso Nacional majoritariamente bolsonarista ou de centro-direita. Excelente questão, inclusive. Né? Acreditam que essa seja uma perspectiva que possa se concretizar ou a principal força dessa parcela política estaria no cargo da presidência propriamente dito? E como seria pensar um governo Lula nessas conjunturas? Excelente questão, William. Eu vou aproveitar, até como falei, para a gente não alongar, porque a ideia é nós vamos fazermos episódios longos, né, desses debates. Então, eu vou aproveitar a carona na pergunta do William e fazer também uma última questão para vocês, né, para Márcio Jefferson, que é a seguinte: vocês fizeram um cenário, né, com elementos conjunturais e elementos estruturais na fala de vocês. Como que vocês veem, aí pegando um pouco, como falei, o espírito da questão do William, como que vocês veem as forças progressistas brasileiras diante da complexidade disso que vocês descreveram? As forças progressistas brasileiras estão à altura do enfrentamento desse tipo de esfinge que vocês desenharam nas falas de vocês? É isso. E também a Amanda levantou a mão. A Amanda também acho que quer fazer alguma pergunta, né, Amanda? Sim, queridos, boa tarde. Eu quero primeiro agradecer e, na verdade, eu estava pensando um pouco no que tanto o Jorge levantou quanto o William. Não, o William mesmo que fez a pergunta. E, na verdade, eu estava pensando o seguinte: como a gente poderia pensar um cenário onde essas pautas bolsonaristas elas diminuíssem, elas, na verdade, não fossem reincorporadas e fortalecidas dentro da proposta das eleições de 2022. Excelente, Amanda, excelente. Ou seja, nota que há realmente uma preocupação com a imaginação política, né? Vale dizer que nos Estados Unidos também há um movimento que eu estou acompanhando pelo pessoal da revista Foreign Affairs, né, que é de reimaginar a democracia norte-americana depois de Trump. Ou seja, é realmente uma pauta, né, forte, né, essa. Enfim, vou passar. Agora, dessa vez, vamos inverter. Primeiro o Márcio, depois o Jefferson. E eu quero também, além de vocês tentarem dar conta de questões tão difíceis, vocês façam um fechamento, né, da fala de vocês, né, ao término da tentativa de lidar com essas questões que realmente são bastante difíceis. Bom, primeiro o Márcio, depois o Jefferson. A questão do William é muito boa mesmo, de fato, né? É preocupante, William, porque, afinal de contas, nós sabemos, né, que nós temos um presidencialismo de coalizão, é o nome aí no nosso métier. Esse presidencialismo de coalizão significa que o camarada só consegue governar, né, com uma ampla base de apoio no Congresso. Então, sem você, não adianta ganhar, ganha, mas não leva. Eu já vi movimentação de um setor, você está perguntando exatamente desse, né? O Lula tem feito reuniões e a mídia ataca, né? Parece que é uma coisa, né? Portas fechadas, etc. Mas tem feito reuniões com lideranças de diversos países, do mais amplo espectro político, com o PMDB, inclusive, com o Eunício, etc., buscando compor isso que você está falando, né, para ter uma maioria, porque, afinal de contas, ele sabe da importância, caso ele venha a vencer, né, não ficar refém
desse Congresso, que a gente sabe que muitas vezes, né, se pauta por interesses escusos para ser diplomático falando, ok? Vi de casos Severino Cavalcantes, etc., que já nos percorreram. Então, é uma preocupação, né? Inclusive, o PT tem tentado fortalecer nominatas, né? Destacar pessoas que talvez pudessem vir como candidatos ao executivo, né? Vir para o legislativo. Sei lá, o caso de Jean Willis, em São Paulo, algumas coisas têm se desenhado tentando buscar esse protagonismo. Do outro campo, é aquela coisa que a gente não consegue ver, né? Parece que é tudo meio de última hora, né? Eles são orgânicos, como o Jorge falou, são organizados sim, mas assim, a gente não percebe muito, né, esse tipo de... Os camaradas não conseguiram fundar um partido, entendeu? Tá correndo atrás agora, no apagar das luzes, para tentar afiliar em A ou B, né? Mas eu imagino que também tem esse tipo de preocupação. Mas como a pergunta do William foi especificamente nesse sentido, né, eu acho que essa preocupação ela vem ganhando corpo sim. O George, já vou lá na Amanda, mas o George retoma uma questão que eu também tinha anotado, né, que é essa coisa do pós-22, né, digamos o seguinte, a primeira pergunta que ele faz, né, a questão de como estariam as forças progressistas. Enquanto você perguntava, eu já notei aqui, aturdidas. Eu acho que as pessoas estão anestesiadas, tá? Por conta de ineditismo, como eu falei, por conta de medo, porque não? A gente sabe o que foi a barra pesada em 2018, né? As instituições sendo utilizadas por setores, né? Lavajatismo, como diz o Jefferson, né? A gente sabe que também é o lavajatismo mais amplo que a Lava Jato, né? Então a gente sabe o quanto que diversos atores jurídicos institucionais, foi até tema da monografia do nosso querido Milton Santos aí nas ciências sociais, né? Não o Milton Santos geógrafo, o nosso Milton Santos cientista social, analisando como que essas instituições jogaram pesado, né, para conseguir valer a sua expressão, a sua opinião. Então, assim, eu tenho ouvido muito falar, Jorge, assim, então a esquerda ela não tem, né, ela não tem tido a responsabilidade, não está à altura. Eu não enxergo tanto um pouco nesse sentido, não. Até porque é interessante, eu gosto muito de analisar, né, aquela coisa assim de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, que as pessoas falam assim, não, tem que estar nas ruas, mas o camarada não vai para a rua. É interessante isso, né? Eu não estava indo por conta de pandemia, saúde pública, como disse o Lula, né? Mas agora na última eu tive a oportunidade, sei que o Jorge também frequenta, né? Acho que sim, tem que dar resposta nas ruas, como eu falei, né, amplos setores, tem que fortalecer essa defesa da democracia em todos os espaços. Acho que é um pouco nesse sentido que as forças progressistas, principalmente instituições, isso eu tenho visto movimentos, né? Clube de engenheiros, arquitetos, esse tipo de coisa que a gente sabe muito bem que foi importante na época da ditadura civil, militar e empresarial, serem retomadas agora. Porque só para terminar de te responder, né, o receio é aquilo que a gente assistiu quando eu assistia lá aquele episódio da tentativa de invasão do Congresso Nacional dos Estados Unidos, né, aquelas figuras macabras vestidas de viking, vai entender aquele tipo de fetiche deles. As nossas instituições não são tão fortes quanto as dos Estados Unidos. Então, existe esse receio, sim, de um sequestro da democracia. Foi a expressão que eu anotei aqui, é sequestrar mesmo, né? Aí, em termos de edifícios e não respeitar resultados, por exemplo. A Amanda, querida Amanda, ela, professora Amanda, ela pergunta, né, qual a preocupação que eu acho que é de todos nós, né? Mesmo que seja avançado, superada essa questão do próprio Bolsonaro, como que nós conseguiríamos ter um cenário sem pautas bolsonaristas, né? Porque precede, inclusive, né? Eu me lembro aí, Pátio, Adolfo Campos, alunos preocupados com esvaziamento de sociologia no ensino médio, reforma de ensino médio que está sendo implementada agora, escola sem partido. Esse ovo da serpente já vem sendo chocado há muito tempo, e aí, de novo, né? Eu acho que não é assim, né? Tipo, venceu a eleição, zerou. A gente vai ter que ter um olhar muito vigilante, porque essas pessoas continuam aí à solta, né? E só antes de finalizar agradecendo aí, né, esse discurso do ódio é muito interessante, né? Interessante entre aspas, porque a todo momento, vocês me permitam aqui, dar um exemplo, né? Aqui em Niterói foi rebatizada a rua como Rua Paulo Gustavo, em homenagem ao ator falecido de Covid. Setores conservadores, retrógrados, têm verdadeiro ódio desse tipo de imaginação, que é isso, né? Uma imaginação que se concretizou de reconhecer uma pauta de cultura, de arte, né? Então, assim, esse ódio que tem nos entranhado, né? Eu acho que é esse tipo de cenário que tem que ser superado, né? Para acabar com essas pautas aí, como a Amanda diz, bolsonarista, que eu englobaria, né? Com essa pauta aí, para além dessa figura.
Desde já agradecer, uma tarde aqui bacana, prazerosa com vocês, apesar do tema ser espinhoso, complexo, árduo. Jefferson, satisfação aí de conhecer. Jorge, meu querido, felicidade total, pode contar comigo, sempre, né, que precisar. Grande abraço aí para todo mundo. Excelente, Márcio. A gente que agradece, né, a sua participação fundamental, né, nesse primeiro momento, né, do Voyeur Político. E o Jefferson, não sei se ele está mais... Tô. Tá? Ah, Tô. beleza, Jefferson. Então, mete bronca. Tá. Bom, eu quero começar invertendo, assim, a última pergunta, se não me engano, da Amanda, começar por ela, né? Porque eu acho que tem relação como essas pautas vão ser encaminhadas nas eleições e a atuação do Congresso, né? Primeiro, em termos de um bolsonarismo enquanto movimento, eu acho difícil e prematuro a gente pensar como essas pautas elas vão ser dissipadas num curto período, né? Isso falando de um movimento, né? Um movimento social que tem suas bases, tem suas raízes e que, apesar de minoritário, bastante engajado. E por quê? Porque isso perpassa por uma série de outras instituições sociais. Então, quando a gente fala de parte daquilo que é o bolsonarismo, ele está dentro da renovação carismática católica e de algumas igrejas, né, em termos de pautas morais. E isso não é, numa rodada eleitoral, num curto período, que vai ser dissipado. Agora, na disputa eleitoral, me parece que esse tipo de debate, que é muito mais ligado à pauta de costumes, ele tende a ter dificuldade de sustentar, dadas as condições reais da nossa população, já tratada aí pelo Márcio, que é a questão da estagflação, né, e a situação da classe trabalhadora complexa. Hoje saiu uma pesquisa, 55% da população brasileira passaram por algum tipo de escassez alimentar. 55%. Então, me parece que se desenha um cenário que seja propício para esse debate mais estrutural da economia. É claro, essas pautas elas terão lá a sua força, mas muito menos efetiva, imagino eu, do que foi o impacto do kit gay em 2018, por aí vai, né? Agora, é claro, para afirmar isso com certeza, é importante dar uma olhada lá no Telegram do bolsonarismo, né? Não é nem mais no Facebook, no WhatsApp, é no Telegram que hoje está ali a mobilização. Mas, enfim, resumindo, enquanto movimento social, eu vejo que isso vai perdurar por um tempo, porque ele é reproduzido por outras instituições. Mas no debate eleitoral, você tem uma entrada importante para as questões mais materiais, né? E aí eu entro na primeira pergunta, aí, se não me engano é o William, né, que fez a pergunta. É importante lembrar que o cálculo para a composição da coalizão presidencial, ele acontece em duas linhas, né? Primeiro, em termos partidários, mas ele também tem que considerar um cálculo que seja regional, por conta da diferença das magnitudes, da quantidade de parlamentares eleitos. E aí não é à toa que, como bem o Márcio falou das reuniões do Lula, não é à toa que ele tem se concentrado na região Nordeste. Então, o PT, com toda essa experiência, né, de já ter governado o Brasil por anos, eles estão fazendo essas contas também, sabendo em algumas regiões a dificuldade de penetração, para tentar constituir alguma base dentro de uma linha que seja partidária, mas principalmente olhando para a questão das regiões, né? Então, é o PMDB? Mas é principalmente quem? É o Eunício, né, que está sendo conversado para trazer essa base ali do Nordeste, e por aí vai. Então, me parece que está havendo esse cálculo. E aí, de novo, o Congresso bolsonarista, em termos de pauta, ele persistirá, né, ou pelo menos essa parte, enquanto isso tiver eco na sociedade. Então, enquanto a gente tiver as questões morais levadas digamos assim, ao destaque por movimentos religiosos e por outros movimentos aí, isso vai ter eco no Congresso. Agora,
boa parte, e aquilo que está dando sustentação ao Bolsonaro agora, não é o bolsonarismo estrito sensu. O que está dando sustentação ao Bolsonaro é o centrão, que ainda que tenha lá o seu pé no conservadorismo, é pragmático, né? E segue muito a questão das negociações. Seja lá, quando ele propõe a privatização da Eletrobras, ele já coloca a criação de uma nova estatal, né? Para colocar esses, né? Para absorver esses cargos que estão no centrão, seja as emendas parlamentares. Então é importante a gente lembrar isso. O que deu governabilidade, ou melhor governabilidade ao Bolsonaro de um tempo para cá, não é a quantidade de parlamentares automática, ou melhor, radicalmente identificada ao movimento bolsonarista, mas sim a negociação com o Centrão. E o Centrão, tal como partidos como o PMDB e agora o PSD, eles sempre adotam uma postura eleitoral muito ambígua no começo. Então, se a gente lembrar, por exemplo, o PMDB, no primeiro mandato do Lula, era oposição nas eleições. E vai fechar depois. Por quê? Porque já tinha uma base ali do PMDB desembarcando do governo Fernando Henrique, enquanto o Lula ficava, e essa base ela serviu para fazer essa transição. Então, existe essas possibilidades para a composição de uma base. Agora, qual é o problema? Que base é essa? Aí eu retorno às preocupações do Márcio. É uma base que nem de longe nos permite, nesse momento, né, salvo alguma mudança muito expressiva nas eleições, por conta desses candidatos que podem puxar voto, como o Jean Willis, de repente, se o Boulos sai para um cargo proporcional, figuras assim, mas salvo essas exceções, dificilmente a gente consegue pensar uma ruptura que seja clara e radical dessa política econômica. Tá? E isso é que deve nos preocupar. Então, a minha grande questão nem é um congresso bolsonarista, mas é em que medida esse grau de pragmatismo do nosso congresso tem a capacidade de naturalizar as políticas neoliberais como se elas fossem as únicas vias possíveis no cenário político. E é isso que me preocupa, tá? Faço eco com o Márcio. Eu não acho que a questão é se as forças progressistas estão à altura ou não. Elas estão aí. Elas também são forjadas durante a luta, né? Frente aos desafios. Né? E vejo institucionalmente algumas mobilizações. De fora, como analistas, seria muito fácil eu reproduzir aquilo que eu penso de que, olha, o olhar está muito para 2022, é preciso disputar as ruas. Né? Mas é importante também a gente pensar que essas estratégias elas são complexas. Né? Disputar as ruas e pensar eleitoralmente, às vezes, é uma tarefa que demanda muito de instituições específicas. E eu vejo, assim, partidos mais nesse núcleo que está pelo menos no grupo dos democráticos, como o PSB, por exemplo, se mobilizando, trazendo grandes figuras para aumentar sua bancada. Então, há um cálculo para 2022. Né? Se isso é suficiente, o tempo vai dizer, mas eles estão trabalhando. Né? E aí eu volto atrás, para a gente usar retrospectivamente sempre é fácil, mais fácil, porque havia uma crítica enorme sobre a insistência do PT em lançar um candidato próprio que não teria condições de ganhar as eleições, no caso do Haddad. Mas foi essa estratégia que deu ao PT, ao final do cenário eleitoral, a maior bancada. Né? Então, enquanto instituição, não dá para dizer que o cálculo foi equivocado, foi estratégico. Né? Não foi possível tudo, a presidência e a bancada. Mas, em alguns momentos, as instituições precisam escolher. Né? E elas vão escolher a sua reprodução, a sua sobrevivência, e dentro disso, tentar trabalhar as pautas. Então, eu não penso que é uma questão de estar à altura. Eu acho que o cenário é complexo, né? É necessário disputar as ruas, mas como fazer isso? E acho que nem a maioria não tem essa resposta. E, em termos eleitorais, me parece que estão caminhando aí, digamos, pelo menos analisando estrategicamente o cenário. Tá? Bom, eu não sei se respondi todas, né? Pelo menos a contento, eu acho que não, porque são questões realmente amplas, mas pelo menos trazer alguns pontos para tentar iluminar o debate.
E agradecer novamente ao George pelo convite. Uma satisfação ter dividido esse espaço, Márcio, contigo. Espero que seja o primeiro, que tenham outros aí para a gente trocar ideias e dialogar mais. Aprendi também bastante com as análises do Márcio, por isso sou grato. E grato principalmente ao seu convite, George, e a todos os que tiveram a paciência de participar, né, desse evento e de me ouvir falar até agora, quase 18 horas. Obrigado. Excelente, Jefferson. Bom, eu queria também agradecer, né, ao Jefferson e ao Márcio, né, pelas exposições, as análises. Sem dúvida alguma, virão outras, né, porque agora, como eu falei, já é um projeto de extensão em funcionamento, né, no âmbito do Departamento de Ciências Sociais da UF Campus. Então, pelo menos a cada 2 meses, vamos fazer uma nova mesa discutindo justamente as eleições de 2022, que, assim como tem sido praxe, toda eleição ela tem se tornado absolutamente relevante e, às vezes, dramática, né? E, como disse um amigo meu do jornalismo, né, nós somos os gatekeepers, né? Ou seja, os guardiões do portão, né? Temos que avisar quando está se aproximando o incêndio, né, no horizonte. Então, é esse trabalho que a gente vai fazer nas nossas reuniões aqui, como eu falei, que devem acontecer em até de 2 em 2 meses. E certamente vocês, caso tenham disponibilidade, serão convidados novamente a poder participar desse esforço de contribuir com a opinião pública, né, que é o que nós devemos fazer e talvez o que nós melhor saibamos fazer enquanto intelectuais profissionais que somos, né? Nós vivemos, né, do ensino, da pesquisa, né, da análise, então nós temos o dever moral, né, de irmos ao encontro dessas questões e tentarmos ajudar a compreender da melhor forma que nós pudermos fazer. Então, eu queria agradecer a vocês mais uma vez, ao Jefferson e ao Márcio, sem dúvida alguma, um prazer. Agradecer também a galera que acompanhou aqui na audiência, que fez suas questões. Então, é um prazer e espero rever vocês novamente, né, em alguma data em dezembro, né, que nós vamos agendar ainda para uma nova rodada de análises conjunturais sobre eleições 2022. Estamos de olho, como bons voyeuristas que somos, né? Então, obrigado a todos e todas. Eu vou agora encerrar a gravação. Deixa eu pegar aqui o... Pronto. Já podemos encerrar.